Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No ar, Jornal da Haq TV. Bem-vindo a este espaço informativo. 3 pessoas foram vítimas de ataques de crocodilos na semana passada nos distritos de Miconte e Muicate, em Nampula. O fato foi anunciado pela polícia no habitual encontro semanal com a comunicação social. De acordo com Zacarias Nakut, as vítimas foram submetidas aos cuidados médicos intensivos devido à gravidade dos ferimentos. Trata-se também de um ataque de crocodilo, ocorrido cerca das 12 horas do dia 19 de novembro de 2019, no rio Muicate, no povoado de Mocone, distrito de Muicate, onde um crocodilo atacou 2 cidadãos de 30 e 23 anos de idade, respectivamente, onde, tendo contraído ferimentos ligeiros em consequência deste ataque, e de seguida o crocodilo foi abatido, o bilis incinerado e os restos entregues aos serviços de atividades econômicas, ou melhor, serviços distritais de atividades econômicas para outros fins. Ainda na semana passada, a polícia diz ter reportado 2 casos de afogamentos. Tivemos o registro de 2 casos de afogamento, o primeiro ocorrido na praia de Mucupi, no dia 20 de novembro de 2019, por volta das 9h30. O caso de afogamento ocorrido por volta das 9h30 do dia 20 de novembro de 2019, na praia de Mucupi, no distrito de Mujinqual, ocorreu quando esta vítima mergulhou ao mar na perspectiva de desbloquear a rede de pesca. No entanto, este acabou ficando preso na rede e acabou perdendo a vida afogado. O segundo caso, que ocorreu por volta das 15 horas também do mesmo dia, na travessia do rio Mutomote, a nível do distrito de Meconta, aponta que um cidadão, após consumir bebidas alcoólicas, jogou-se ao rio na perspectiva de tomar banho e acabou perdendo a vida afogado. Em termos de criminalidade, foram registrados 8 casos contra 24 de igual período do ano passado. 45 indivíduos foram conduzidos às celas em diferentes unidades policiais. Vendedores informais, automobilistas, operadores de táxi e alguns moradores do prédio Lopes ficaram temporariamente agitados quando o cabo de energia elétrica entrou em chamas na sequência de uma descarga atmosférica. O incidente durou cerca de 5 a 10 minutos, mas sem causar vítimas humanas. Houve aqui uma ventania, ou seja, uma trovoada, em que logo coincidiu e acendeu. Sim, sim. E vocês estavam no local? Como é que... Quase aquilo foi surpreendente e daí agora me fugindo. Sim. Até então a EDM não se faz presente. Mas Sim. tem informação, é? Não sei dizer, porque eu também não tenho... Nós estávamos sentados ali, às tantas deu uma trovoada, logo começou a acender os fios, nós saímos. Levou muito tempo isso? Parece 10 minutos. Eu não sei nem explicar, os pormenores, não sei explicar. Mas foi essa mesmo, por causa de trovoada. Eu estava a vir direção assim, a chegar na curva, logo vi lá... pessoa que estava a vender ali caprana, papaya, manga, rendeu, tudo fugiu em segundo. Desculpa lá, estava de moto, lançou moto, esqueceu o caminho. Acendeu o fio de energia, até arrebentou, outros fugiram também porque a eletricidade esqueceu, acho que não chegou, apanhou coisa. Não percebeu o que aconteceu. Gildo Rosário e Elsa Rosário, casal residente no bairro de Maivir, convocou este sábado uma conferência de imprensa para repudiar o comportamento pessoal de saúde afeto ao Hospital Central de Nampula por aquilo que descreve de prática de atos desumanos e cobranças ilícitas. De entre os indiciados, o casal aponta o cirurgião Darcio Amadi, a quem o responsabilizam pela morte da sua filha de 36 anos de idade, que na altura encontrava-se internada na maior unidade sanitária da região norte, por alegadamente ter resistido a uma tentativa de extorsão de 50 mil meticais. Elsa Rosário diz ter perdido a sua filha 48 horas após de uma intervenção cirúrgica que decorreu no passado dia 25 de outubro por falta de assistência médica. A denunciante diz que o objetivo não é denegrir a imagem de ninguém, mas que o pessoal da saúde deve levar o peso na consciência no que diz respeito
os aspectos humanistas para com seus pacientes. O médico em causa saiu com um tabuleiro com a vesícula da minha filha a dizer que a situação da minha filha foi melindrosa, a operação foi melindrosa e que tinha que ter muito cuidado e não sei o quê. Mas mesmo assim, o cuidado que ele disse não ficou em águas de bacalhau. Levou a miúda com o servente para a enfermaria e ele sai com a vesícula da miúda no tabuleiro e faz um corte e aí saem 3 pedras, uma grande de 55 centímetros e duas, uma média e outra pequena. Houve uma negligência médica, uma grande negligência, porque o médico devia acompanhar a paciente, sabendo que foi a partir da altura que ele disse que a operação foi melindrosa e que nunca tinha feito uma cirurgia idêntica àquela, o que ele devia fazer era pôr na reanimação. O pai da vítima diz que há 10 anos atrás padecia da mesma doença, mas também passou por um processo cirúrgico e não teve nenhuma queda. Aliás, devido à impotência da epidemia, afirma não se justificar a morte da sua filha naquelas circunstâncias. Nós exigirmos justiça porque o Hospital Central tem que fazer um pronunciamento, saber por cada efeito tem a respectiva causa. Então, o que é que deu origem? Uma pessoa que saiu, se ela entrasse na posição horizontal, nós diríamos, bem, foi descansar, apesar de que ninguém deseja morte a ninguém, né? Exatamente, e muito menos a uma filha biológica, exatamente. Mas o que é certo é que realmente, se ela foi andar, entrou para a sala de operações andar, como é que ela sai na horizontal? Bom, ok, tinha que sair na horizontal porque estava sob efeitos de anestesia, mas permanece assim até quando? Quer dizer, ela foi operada no dia 23 de outubro e no dia 25 foi quando ela sucumbiu, portanto, de madrugada ela... Depois, pega-se também numa dose de medicamentos que a diretora deu instruções para que dessem ela, vai partilhar com uma pessoa que nem sequer... Uma pessoa que nem sequer estava, quer dizer, estava doente, mas não estava numa situação de perigo como a minha filha estava moribunda. Contactada a direção do Hospital Central de Nampula, prometeu pronunciar-se sobre a matéria nos próximos dias. A província de Nampula alcançou uma produção global de mais de 10 milhões e 600 mil toneladas de culturas diversas na campanha agrícola 2018-2019, o que representa um crescimento na ordem de 51,2% em relação à produção da campanha anterior, onde foram comercializados 7 milhões e 16 mil toneladas. De acordo com o diretor provincial da Indústria e Comércio, vários fatores contribuíram para o alcance das metas preconizadas, sendo a destacar as chuvas normais abaixo do normal que caracterizaram a campanha, tendo sido suficientes para cobrir as necessidades hídricas das culturas em campo. Nós temos uma planificação de 3.569 como meta e foi realizado no ano passado. Para este ano a planificação foi de 3.820.000 toneladas e já realizamos até o final de outubro 3.600.000 toneladas. Portanto, faltam 200.000 toneladas. Estamos em crer que vamos atingir a meta e quiçá até ultrapassar aquilo que é, porque o processo da monitoria está sendo bastante forte. No nível da província de Nampula, o cereal agora, que é o milho, há 3, 4 anos nós discutíamos que este preço devia subir de 5 para 10 meticais, mas hoje quando vamos em qualquer parte do mercado da província de Nampula, o milho varia entre 20 a 22 meticais como preço médio ao nível do mercado e acredito que os produtores estão satisfeitos com este cenário. Mas agora, a jusante, estamos a resolver um outro assunto que é por causa do abastecimento das unidades industriais. Então estamos aqui a fazer uma ponte entre aquilo que são as associações dos produtores da nossa província, de modo que façam o abastecimento das unidades industriais e haja uma farinação em condição a nível da nossa província. Por outro lado, Norberto João frisou que as brigadas do setor da indústria e comércio estão atentas para desmantelar qualquer tentativa de especulação de preços durante o período de maior procura. Estando no período da quadra festiva, eventualmente possa haver focos indiciários de especulação. No entanto, nós já temos a nossa expansão de atividades económicas já reforçada e minuciada para poder fazer intervenção caso a caso. Em relação à farinha de milho, também vamos fazer um trabalho profundo agora na nossa reunião e, no entanto, queremos depois ver quais são as soluções possíveis que podemos encontrar. Em última instância, eventualmente podemos acionar um mecanismo de importação para que a farinha de milho venha de qualquer parte de algum país circunvizinho para poder abastecer a nossa província. Nós estamos ainda um bocadinho
aflitos com relação ao fornecimento da farinha de milho, porque no mercado existe, no entanto, o preço é que está a ter uma ligeira alteração em termos de subida, mas vai ser uma matemática que vai ser aflorada com maior acutilância aqui neste embate. Em relação à questão do abastecimento do frango, o Ministério da Indústria e Comércio já atribuiu 300 toneladas de importação para suprir aquilo que é o déficit da nossa província, tendo atenção àquilo que é a capacidade da província. O setor da indústria e comércio neste ponto do país garante haver disponibilidade de alimentos para satisfazer as necessidades da população durante o período de maior procura. O governador de Nampula, Vítor Borges, instou os intervenientes do setor da indústria e comércio para se mobilizar no sentido de intensificarem a produção de modo a garantir a autossuficiência alimentar das comunidades. Vítor Borges falava esta segunda-feira na abertura do 5º Conselho Coordenador da Direção Provincial da Indústria e Comércio. O encontro, que decorre sob o lema Dinamizando o Comércio e a Indústria com Pilares de Desenvolvimento Económico, junta técnicos do setor, diretores de serviços distritais de atividades económicas e convidados, que durante 2 dias vão se debruçar em torno das atividades desenvolvidas ao longo do quinquênio prestes a findar. Para o governador de Nampula, há toda uma necessidade de criar incentivos aos produtores para que estes se tornem os atores ativos do processo de produção e comercialização para que se possa atingir os volumes pretendidos. Se os produtores não tiverem renda que incentive que eles possam produzir cada vez mais, pode ser que em algum momento nós possamos não ter os volumes de produção que desejamos. Ganhando alguma coisa, trazendo alguma renda, e nós estamos a monitorar isso através da quantidade comercializada e dos preços praticados, poderemos aí impulsionar e dinamizar o comércio e a comercialização. É preciso, naturalmente, terem atenção que nesse acompanhamento está também a questão de evitar altos preços que depois impactam na inflação. Mas, felizmente, com a caderneta de comercialização, com a monitoria da quantidade dos produtos comercializados e os preços praticados, nós conseguimos fazer com que a inflação média, que estava em 19% em 2016, que passou para 15% em 2017, tivesse passado para 1,8% em 2018, no final do ano. Vítor Borges apelou aos intervenientes para a necessidade de uma maior monitoria dos grandes momentos de consumo, como forma de dinamizar a produção e a comercialização no seio dos produtores. Referiu-se igualmente da necessidade do incremento da industrialização para rentabilizar a produção e garantir o processamento. Um grande crescimento do parque industrial nos últimos tempos na província de Nampula, seja para processar cereais, seja para processar outras culturas de rendimento, seja para processar outros produtos, até produtos minerais também. Fábrica de sementes, mais uma que nasceu em Nacala, processamento de produtos agrícolas, houve um grande crescimento do parque industrial. Mas precisamos de fazer melhor. Como? Através da estratégia conjunta de produção, processamento e consumo, que nos indica que devemos criar polos de crescimento e logística. Aí sim poderão nascer os chamados parques industriais, onde, havendo uma concentração nos polos de crescimento e logística da produção agrícola e outra produção, poderão nascer parques industriais, e esses parques industriais vão permitir o processamento, o agroprocessamento e melhor preparação dos produtos para o consumo. Os participantes do 5º Conselho Coordenador da Direção Provincial da Indústria e Comércio em Nampula vão igualmente fazer o balanço da campanha de comercialização em curso, mecanismos de ligação com os mercados agrícolas e avaliação do impacto do projeto Sustenta ao nível dos distritos onde está a ser implementado. O Conselho Provincial de Segurança Alimentar e Nutricional, reunido em sua primeira sessão ordinária, definiu estratégia de monitoramento de combate à desnutrição crónica que afeta as crianças dos 0 aos 5 anos de idade. Os membros do órgão presidido pelo governador de Nampula comprometeram-se a desenvolverem ações coordenadas por forma a reduzir os efeitos do fenómeno na província. Durante o encontro, que serviu igualmente para a apresentação dos planos de ação da Estratégia do Movimento Social para a Mudança de Comportamento rumo à redução da desnutrição crónica, desenvolvida pelo Governo em parceria com algumas instituições de ensino superior, parceiros de cooperação e organizações da sociedade civil. Com a criação do COPSAN, além da fortificação de alimentos para o setor privado,
Precisamos todos de caminhar neste movimento de mudança de comportamento a partir de 7 problemas identificados nas comunidades e 10 ações que é necessário desenvolver. Naturalmente, começando pelos distritos mais críticos, a questão da desnutrição crónica abrange toda a província, mas não podemos começar de uma vez só em 23 distritos, vamos começar com 10, que são os mais críticos, mas não deixando de ter atenção os restantes 13 distritos também. Por isso, o COPSAN, já formado, todos nós somos convidados a embarcar neste movimento social, além de outras ações que já vínhamos desenvolvendo através do PAM-RDC, mas que agora temos o COPSAN, que é muito mais amplo e engloba muito mais instituições e uma coordenação maior. Para as comunidades, vamos então, rapidamente, agora com o COPSAN criado, criar os CODSANs, para que as comunidades participem e possamos ter resultados maiores. Para a sociedade civil, o combate à desnutrição crónica requer o envolvimento de todos os atores da sociedade na harmonização de ações que visam consciencializar as comunidades sobre a necessidade da mudança dos hábitos alimentares. O setor privado, este que me abrange, entra para facilitar a participação coordenada nas ações de negociação, na identificação de empresas ligadas à produção alimentar, ligadas à alimentação, ligadas à nutrição, de modo a assegurar a participação ativa destas para que contribuam significativamente na agenda do COPSAN. Todos nós entramos para facilitar o desenvolvimento das ações para a elevação da manutenção da qualidade dos alimentos aos padrões internacionais, criando as sinergias necessárias para juntos vencermos este desafio, que passa também por fortalecer as estruturas dos órgãos a todos os níveis para a concretização dos planos de ação e instrumentos operacionais para alcançar os resultados pretendidos. O Conselho Provincial de Segurança Alimentar e Nutricional comprometeu-se a intensificar as ações de sensibilização dos diferentes atores da sociedade para uma participação ativa na criação de condições e fomento do diálogo na monitoria e avaliação da situação da insegurança alimentar e nutricional. Cerca de 3.000 casas destinadas para jovens serão construídas a partir do próximo ano na província de Nampula. O projeto, implementado pelo Conselho Provincial da Juventude, através de financiamento da ECOBOC, vai abranger em 6 distritos, nomeadamente Nampula, Angós, Munepo, Nicala Velha, Mussuril e Rapale. Diálogo da Juventude em Nampula, a ideia é de ajudar os jovens com fraca capacidade financeira para colocá-los a viver em condições recomendáveis nos padrões modernos de vida. Sim, presidente, os projetos de habitação para jovens, em que estamos na província de Nampula. Muito obrigado, quero saudar o órgão de comunicação social e projetos para jovens em Nampula vão começar em 2020. E tivemos algumas dificuldades no ano passado e por causa das situações que o próprio país estava a enfrentar. O Conselho Provincial também tinha que fazer parte de apoio. E nesta situação que nós vimos, a situação de idade, vimos outras situações que estavam em Cabo Delgado, consideramos como são situações de sinistralidades que não conseguimos avançar com os projetos. Estamos espalhados quase em todas as províncias. Desses projetos que vão arrancar no próximo ano, qual é o foco principal, quantas casas teremos e em que parte insere-se? Bem, no próximo ano vamos arrancar com muita energia, com muita força. E estamos a falar das perspectivas que a juventude tem que ter, é ter a sua própria casa. E prevemos a nossa província construir cerca de 3.000 casas. Essas casas vão ser construídas a nível da província, olhando nos alguns distritos, que estamos a falar na Cala Velha, na Cala Porto, distrito de Nampula, distrito de Angós, distrito de Mussuril e Munapo. Portanto, estamos a fazendo um grande esforço de modo a encontrar espaço onde vamos reassentar os projetos. E por essa razão, os preços também serão muito mais minimizados para contar com aquela juventude que ainda não tem muita dimensão, ou pensa que tem muita dimensão de muito dinheiro, não, mas sim estamos a falar de cada pagamento. Dentre essas casas estamos a rondar nos valores de 6.500 a cada casa que qualquer jovem que for a concorrer. Para Paulo Bucanhé, hoje em dia, para ter uma residência é um bicho de 7 cabeças, razão pela qual
O seu órgão junta-se ao governo para ver essa situação minimizada. Esses projetos, nós não estamos a contextualizar de que tem que ser aquele homem que tem muito capital. Não sou. Queremos dar esse projeto até jornalistas. Temos de dar a jovens até desportistas, entre outros. Então estamos a olhar na plataforma no seu geral, que é a plataforma da juventude, tem que olhar a toda a sociedade, a toda a juventude, sem distinção de nenhuma cor partidária. O projeto foi lançado em 2016 na cidade de Maputo e prevê a construção de mais de 5 É o ponto final deste espaço informativo. Graças pela atenção. Fique bem. Boa noite.